Bom dia, primeiro ano, boa tarde. A gente vai então retomar a tabela periódica. A organização é a chave para o sucesso. Para descobrir a resposta a essa pergunta, você precisa antes conhecer a tabela periódica, suas famílias e períodos, e ainda símbolos, número de massa, número atômico, quantidade de nêutrons, prótons e elétrons. Ao observar a tirinha, você acha que esse nome Mendeleev está presente na tabela periódica? Olha lá a tirinha. Tem cada nomezinho estranho nessa tabela. Olha esse Mendeleev. Acho que quando eu tiver um filho... tarde demais. Ao fazer a leitura da música, você consegue identificar uma ordem na tabela. Olha lá. A química é louca, é paranormal, do além do além. Eu decifro a tabela sem ter manual. Vem que vem, vem que vem. Liguei para o Mendeleev e deu caixa postal. Porque eu me esqueci. Terei que acreditar no meu potencial. Deu mal. Quem criou foi Mendeleev. Os elementos se juntou. E para facilitar, ele em grupo separou. A família vertical, período horizontal. Número atômico é Z, número de massa é A. Refrão. Então, para estabilizar, vão ter que ligar. Igual a um gás nobre, vão ter que ficar. Quando um átomo é um nêutron, o número de prótons é igual ao número de elétrons. A família 1A, metais alcalinos. 2A, alcalinos terrosos. Grupo de 3 a 12, família B. Metais de transição e um tal de hidrogênio que eu vou te contar. Ele é uma exceção. Agora você deve estar se perguntando: quais dos elementos químicos fazem parte do seu dia a dia? O que são substâncias? Como que são formadas? O que representa a tabela periódica para a química? Existe alguma organização? A partir dessa situação, problema, temos a seguinte contextualização. Os alunos analisaram a charge e a música, a organização da tabela periódica, identificaram que a relação do nome Mendeleev com a tabela periódica e a analogia da música com a tabela periódica. Visto isso, como o elemento químico pode ser representado? Quais são as famílias e os períodos? Para essa pergunta, a resposta é a seguinte: o elemento químico deve ser representado com seu símbolo, número de massa e número atômico. Temos a família do grupo A e a família do grupo B, e 7 períodos que indicam a quantidade de elétrons na última camada de valência. A tabela periódica. Desde o século XIX, foram realizadas várias tentativas de organizar os elementos químicos, sem muito sucesso. O trabalho mais detalhado foi o de Dmitri Ivanovich Mendeleev, que se tornou a base da classificação atual. Ele distribuiu os elementos com base na massa atômica dos elementos químicos. O trabalho ainda previu a existência de elementos que sequer tinham sido descobertos. Com conhecimento sobre a estrutura atômica, foi perceptível que a verdadeira identidade de um elemento é seu número atômico e não seu número de massa. Assim, foi necessária uma reformulação na tabela proposta por Mendeleev. Dentre os elementos químicos conhecidos, temos os naturais, que constituem a matéria do nosso mundo físico, e os artificiais, que foram obtidos em laboratório. Na tabela periódica também temos encontrar os metais, os ametais e os gases nobres. Propriedades. Período. Cada linha da tabela. O número do período corresponde ao número de camadas dos elétrons. Então, período 1, uma camada, 2, duas camadas e assim por diante. Propriedades periódicas. Família. As colunas da tabela periódica são conhecidas como família ou grupo. Os elementos que pertencem a uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. No total existem 18 famílias. Família 1, família 2, família 3, período B de 4 a 12, família 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Que nós chamamos aqui de família 3, né? 1, 2, 3, família 4, família 5, 6, 7 e 8. Nome das famílias: 1A, metais alcalinos. 2A, alcalinos terrosos. 13 ou 3A, família do boro.
4A, família do carbono, 5A do nitrogênio, 6 calcogênios, que é do oxigênio, 7 halogênios, que é flúor, cloro, bromo e iodo, e os gases nobres. Representação. Então, o elemento químico deve ser representado pelo seu símbolo, o número atômico, o número de massa. Aqui nós temos algumas informações a mais, que são a distribuição eletrônica, ou seja, o número de elétrons em cada uma das camadas do ferro. Então, o ferro tem quantas camadas? 1, 2, 3, 4 camadas. Tem um núcleo e 4 camadas em volta do núcleo. E cada uma dessas camadas tem esse número de elétrons. Então, essa é informação a mais. O nome do elemento químico, o símbolo, número atômico e o número de massa. Agora vamos fazer os exercícios. Olha pessoal, o exercício então. Esse aqui é um exercício que eu já fiz, né? Então eu tenho a equação química e a partir da equação química, o que a gente vai colocar? O símbolo, o nome, o número de massa e o número atômico das substâncias. Então nessa equação química eu tenho uma reação entre zinco e nitrato de chumbo, certo? Formando nitrato de zinco e chumbo, certo? Então o que a gente vai fazer? Zinco, eu coloco o símbolo dele, qual é o nome? Zinco. Daí procuro na tabela periódica qual o número de massa e qual o número atômico. Chumbo, chumbo, número de massa, número atômico. Nitrogênio, o nome, número de massa, número atômico. E o oxigênio, nome, número de massa, número atômico. Agora tem essa equação aqui, ó. Sulfeto de ferro mais ácido clorídrico, formando cloreto de ferro mais ácido sulfídrico, certo? Quais são os elementos que fazem parte dele? O ferro, então o símbolo aqui, ó, Fe. O enxofre, que o símbolo é S. O hidrogênio, certo? E o cloro. O cloro. Esses são os símbolos, então. Então, o nome: ferro, enxofre, hidrogênio e cloro. Agora vamos na tabela periódica procurar lá. O primeiro é o ferro, número de massa 55,8 gramas. E número atômico 26 unidades. E o enxofre. O enxofre está aqui, ó, 32,1 e 16 é o número atômico. Agora, hidrogênio é 1 grama e 1 unidade. O hidrogênio, né? Agora, o cloro. O cloro aqui, ó, 35,5 gramas e 17. Nós temos ainda agora o segundo e o terceiro exercício. Então, aqui o símbolo sódio, o nitrogênio e o oxigênio, certo? Então, nomes: sódio, nitrogênio e oxigênio. Vamos lá de novo. Sódio, 23 gramas e 11 unidades. O nitrogênio são 14 gramas e 7 unidades. E o oxigênio, aqui ó, 16 gramas e 8 unidades. Agora essa equação aqui, ó, nitrogênio, que é o símbolo N, e o hidrogênio. Então, nitrogênio e o hidrogênio. Número de massa: nitrogênio 14 gramas e número atômico 7 unidades. E o hidrogênio 1 grama e 1 unidade.